Glória a Deus, aleluia. Eu sou o servo missionário Roberto. Sou uma voz a clamar nesse deserto, porque o meu carisma é esse: ser uma voz a essa geração. O tema dessa pregação: nós somos muito atingidos, nós somos muito atacados pelos esses protestantes neopentecostal e pentecostal. Por quê? Porque na nossa igreja nós temos as imagens dos santos, que são imagens via sacra, imagem de seu servo, como vai dizer Êxodo 25:17. Ali na Arca da Aliança tinha dois varão, dois anjos que são servos. Imagem de servos, Deus não proíbe. Nós temos que ser imitador do servo. Deus proíbe a imagem de ídolo. A ponta da Bíblia fala isso: ídolo, deuses pagãos. E vou provar na Bíblia que Deus manda fazer bois, 12 bois, prefigurando os 12 apóstolos. Tinha leões, tinha querubins no templo do rei Salomão. Um templo cheio de imagem e escultura, e a glória de Deus pairou sobre aquele templo. Eu vou contar um testemunho rápido. Quando eu era católico, eu sou católico, faz de conta, quando eu era católico, sim, eu ia na missa, eu tinha essa dúvida. E acabei deixando a igreja católica e fui para a igreja protestante. Fiquei um ano na igreja protestante, ali na plenitude do trono de Deus, ali em Itacoaxetuba, junto com a minha esposa. Larguei a igreja católica, porque eu tinha dúvida na minha mente. Um católico abalado é facinho para você virar protestante, porque eu não entendia isso, via as imagens. E os protestantes pregavam que é idolatria. Como eu não conhecia a Bíblia, como eu não lia a Bíblia, eu não entendia. Acabei virando protestante. E quando eu fui para a igreja protestante, vi ali a Arca da Aliança. Oxe, os protestantes falam que nós adoramos imagem. E temos imagem na nossa igreja. E na igreja deles tem a Arca da Aliança. Eu falei, oxe, coisa louca. Aí fui estudando a Bíblia, fui buscando entendimento. Já estou na terceira vez lendo a Bíblia. Para me entender essa analogia, essa mentira contra a igreja. E voltei para a igreja. Estou aí fervorosamente defendendo a igreja contra esses hereges. Olha só que interessante, eles usam muito uma tática muito distorcida. Êxodo 32. Aquele bezerro, né? Por que Deus condenou? Por que Deus abominou? Primeiramente, quem marchava à frente do povo era quem? Deus. Segundamente, Deus não mandou fazer. E eles prestavam culto, dançavam e fizeram até um altar para esse bezerro. Foi isso que pairou a ira de Deus sobre esse povo. Tiraram os brincos, tiraram as joias e fizeram um bezerro. E começaram a adorar, começaram a prestar culto, começaram a acender incenso, começaram a dançar, começaram a adorar. E Deus fala, mas é desta aí não, que aquele povo que você tirou do Egito se desviou tão depressa no caminho. Fizeram um bezerro. Quem marchava à frente do povo era quem? Era Deus, grande eu sou. Deixaram Deus de lado, fizeram um bezerro, falou, bezerro, marchamos à nossa frente, agora é nosso Deus. E Deus não mandou fazer nada disso. Êxodo 32, do 1 até o 9, você vai entender isso aí. Vendo Moisés que tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse, vamos, nós um Deus que marcha à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito. Olha só, na igreja católica não tem Deus, não tem deusa. A Bíblia proíbe Deus, eles fizeram Deus. E deixaram Deus verdadeiro de lado. Arão respondeu, tirai os brincos de ouro que estão na orelha de vossas mulheres, de vossos filhos, vossas filhas, trazei-me, tirai todos os brincos de ouro que tinha nas orelhas e trouxeram Arão, ao qual tomaram em sua mão, pôs ouro em um molde, e fez dele um bezerro de metal fundido. Então clamaram, eis, ó Israel, Deus que tirou do Egito. Olha só. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e clamou,
amanhã haverá uma festa em honra ao Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocausto, sacrifício pacífico. O povo assentou-se para comer e beber. Depois, levantaram-se para divertir, que já está amplo. Fizeram um altar. Levantaram de manhã, começaram a prestar culto. Fizeram holocausto, deram incenso. E começaram a adorar um Deus, uma imagem feita por mãos de homem, sem autorização. E tinha como Deus dele que libertou ele lá do Egito. Mas quem libertou ele do Egito foi Deus. Por isso que a ira de Deus pairou, porque tirou o lugar de Deus. A Arca da Aliança, Êxodo 25, 17, Deus manda fazer 2 querubins, 2 varões. Quem mandou foi Deus. Imagem via sacra, não é imagem de Deus, imagem que iria lembrar o pecado do povo. O povo ia voltar para Deus e o povo ia servir o Senhor. Deus manda o rei Salomão fazer um templo cheio de imagem e escultura. E esse templo tinha imagem de 12 bois, leões, querubins e etc. Olha, tá vendo a diferença de Êxodo 32 para 1 Reis 7? Vai falar sobre isso. Olha só que interessante. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Tem católico que não lê Bíblia. Tem católico que não conhece isso. 1 Reis. Olha só que interessante. Para você apontar no dedo desse protestante quando vai te acusar. Ó. 1 Reis 7, do 23 até o 29 você vai entender. Vamos resumir um pouquinho aqui para você entender. O 24, por debaixo de suas bordas havia coloquidas em números de 10 por covados. Elas rodeavam o mar, dispostas em 2 ordens, formados com o mar uma só peça. Ao 25, este apoiava sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar repousava sobre ele. Sua anca estava para o lado de dentro. Olha só. Lá em Êxodo 32, Deus proibiu bois, bezerro. Lá, quando Deus manda fazer 12 bois, o povo prestava culto ao boi? O povo prestava conta ao boi? O povo fazia um altar para o boi? Não. É imagem que prefigura alguma coisa na igreja. Prefigura o quê? Os 12 apóstolos. A imagem de Nossa Senhora prefigura o quê? O nascimento de Cristo. A imagem de São João Batista prefigura o quê? Uma voz que clama no deserto. A Arca da Aliança prefigurava o quê? O próprio Deus vivo. A nova Arca da Aliança, o ventre de Maria, prefigura quem? O Cristo. Tá vendo que interessante? Deus proíbe se você fazer adoração, prestar culto, acender incenso só diante do altar, onde tem consagração, e é só Deus vivo. O que nós prestamos conta, o que nós fazemos dentro da igreja é culto de honra, de reverência, não é culto de adoração, culto aos seus servos, aos seus mártires, para nós imitar a fé deles. Foi isso que Êxodo 32 não fez. Ali, em Números 21, 8 e 9, Deus manda Moisés fazer a serpente. O povo olhava para a serpente e era curada. Por que uma serpente? Porque vai lembrar o pecado, vai lembrar a corrupção, vai lembrar a desobediência do povo. E Deus manda fazer uma imagem que é prefiguração, João 3, 14, 15, de Cristo. O mesmo jeito que Moisés levantou a serpente ali no deserto, Cristo vai ser levantado numa cruz. Olha só que interessante. E essa serpente, lá em 2 Reis 18, 4, o povo começou a prestar culto, acender incenso, adorar e chamar Neusatã. Fez da serpente uma imagem de ídolos, de Deus. Muito diferente lá em Números 21, 8 e 9. Outra tática dos protestantes. 2 Reis 18, para a gente entender esse texto. Olha só que interessante. Aqui, ó. Destruiu, ó, vamos no começo, né?
Ezequiel, no terceiro ano do reinado de Osias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou o reinado, tinha 25 anos quando subiu ao trono, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estrelas, cortou os ídolos de pau, Seara, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito por os israelitas. Tinha até então queimado incenso diante dela. Chamava-se Neuzatã. É só. Você lê toda essa trajetória dos reis aqui. Eles adoraram imagem, se desviaram do mandamento, que era a arca. Por que foi destruída a serpente? Por quê? Porque o povo já não fazia mais lá que Moisés fez. Não olhava como forma de honra, de reverência, que iria curar aquele, mas não. Estava prestando culto, estava adorando. Sim, se nós católicos, apostólicos romanos, se adoravam a imagem, chamar a imagem de Nossa Senhora Deusa, se falar a imagem fez milagre, fez prodígio, a gente precisamos quebrar a imagem, porque a gente já está adorando. Quem faz a imagem, quem faz a adoração é só Deus. Quem faz a imagem, quem faz o milagre, o prodígio é Deus. Tem uma reverência por trás. O sol, a lua brilha à noite por quê? Por causa do sol. Nossa Senhora brilha por quê? Por causa de Cristo. Ela aponta a Cristo. Todos os profetas apontam a Cristo. A serpente lá no deserto apontava a Cristo, prefigurava Cristo. Se um católico fazer isso, como fez ali em 2 Reis 18:4, começar a prestar culto, começar a adorar, culto de adoração, não culto de honra, é um incrédulo. É isso que os protestantes querem que nós pensam. É isso que os protestantes pensam. Deus usou de imagem, até de 12 bois, de leões. Eu acabei aqui, 2 Reis, o primeiro Reis, que eu até esqueci. Olha só que interessante. 7:29, ó. No painéis enquadrados de moldura havia leões, bois, querubins, assim como nas travessas. Igualmente, por cima e por baixo, leões e bois. Pendia grinaldas em forma de festões. Olha só. Por quê? O povo não prestava culto. O povo não prestava culto de adoração. É só imagem, é só símbolo que simboliza alguma coisa. O leão simboliza o quê? O leão de Judá. A tribo de Judá. Os 12 bois, ele representa o quê? Os 12 apóstolos. Para você ver, em Êxodo 36, Deus dotou pessoas cheias do Espírito Santo para desenhar o tabernáculo, desenhar o templo. Inspirado por Deus. Por que os protestantes não pregam isso nas suas igrejas? Por quê? Porque você é um católico fraco, um católico que não entende Bíblia, um católico que não lê Bíblia. Fica escutando esses argumentos e não tem nem argumento. A imagem de Nossa Senhora não é idolatria, não. A imagem que tem dentro da igreja é tradição, é cultura, desde lá do primeiro cristão, lá desde o primeiro século, desde os primeiros discípulos. Para você entender. Se você quer cair nesse argumento, amém. Quando eu não conhecia, meu irmão, eu passei a ser protestante. E comecei a duvidar da igreja católica. Porque o sacerdote anda com aquelas vestes sacerdotal. Só você ler isso. As consagrações, os tabernáculos, os incensos, os sacrifícios, só lê isso. 1 Reis, 2 Reis. Velas, por que velas? Lá no tabernáculo tinha um candelabro que segurava a vela. Aquela luzinha no altar que fica ali no fundo ali é o quê? Só você ler isso, você vai entender. Quem fazia a consagração? O dízimo. Sacerdote. Com veste sacerdotal. Com pastoreio, Moisés. Interessante. Isso ninguém prega. Aí ia lá naquelas igrejas protestantes, via a pregação dos caras. O foco dos caras é tirar seu dinheiro, tirar até a sua cueca. Usando campanha, usando proposta de
dizimista, fazendo a campanha lá de Davi, ungindo sua cabeça com óleo, só rei que pode ser ungido e sacerdote. Êxodo 30 vai falar sobre isso. E os bestas caem, os bestas não entendem Bíblia, os bestas não lê Bíblia. E eu aprendi muito nesses cultos evangélicos, não ser mais trouxa. Eu aprendi muito. Até uma coisa foi até bom eu ficar um ano na igreja protestante, para me saber o que eles pregam. Olha só que interessante. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, os grandes. É isso, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Mostrei, ó. Tem bois sim. Se fosse focado em adoração para pensar culto, Deus ia proibir, como lá em Êxodo 32. As imagens que tem é a mesma coisa, as imagens que tem ali em 1 Reis 7. Prefigura alguma coisa. Só quem é católico, verdadeiramente, que lê Bíblia, sabe o que eu estou falando. A Bíblia nasceu para os católicos. Não há católico que não lê Bíblia. Tem católico que não lê Bíblia e fala que é católico. Olha que interessante. Glória a Deus, aleluia. Santo seja louvado o Senhor. Glória a Deus.